Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Arli Silva, professora de Geografia do Instituto Genera Viana. Essa videoaula vai para a galera da 1001, tá? Do primeiro ano do ensino médio. Tudo bem, queridos? Desejo que todos estejam bem, se cuidando. Bom, vamos falar, galera, nessa videoaula do capítulo 20, tá? Da apostila de vocês. Tem como tema a dinâmica industrial, né? Esse conteúdo, ele faz continuação ao capítulo 19, né, onde foi falado aí da terceira revolução industrial. Lembrando que o tema sobre as revoluções industriais, ela foi feita no capítulo 17, 18 e 19, e o 20 faz continuação, né, desse tema, porém mais voltada aí para a parte da industrialização, com esse processo de industrialização, como isso ocorreu, como o avanço desse processo industrial ocorreu no mundo, né? Chegando aí na configuração atual. Então é sobre esse tema que nós vamos falar, dinâmica industrial do capítulo 20, ok? Então vamos começar. As indústrias, elas podem ser classificadas quanto à tecnologia que utilizam, os tipos de produtos que fabricam, a função que exerce no estabelecimento de outra indústria, ou ainda nas prioridades estabelecidas para a aplicação dos recursos que envolve a produção. A classificação dessas indústrias funciona de acordo com a tecnologia, né, que possui forte cunho histórico e permite diferenciar as indústrias tradicionais que utilizam fundamentos técnicos incorporados na primeira e na segunda revolução. Nós estudamos lá no capítulo 18 e 19, né? Aliás, 17, 18 e 19, quando a gente falou das fases da Revolução Industrial, e cada fase teve aí, né, seus eventos, as suas descobertas, né, os fatores importantes de cada revolução. Lógico que quando chegou na terceira revolução, com a chegada avanço da tecnologia, a internet, tudo isso se tornou possível, né, a novos avanços. E dentro do processo industrial, isso se desenvolveu cada vez mais com uso e técnicas, usando aí, né, a base da terceira revolução industrial. Desde o surgimento das primeiras indústrias tradicionais, ainda no século XVIII, já foi possível estabelecer a forma mais comum para classificar as indústrias, observando-se os tipos, né, e bens industriais fabricados por cada uma delas. Essa classificação envolve conceito que, embora antigo, né, e marcado por contradições ainda permanentes nos dias atuais. Bens de produção são aqueles utilizados, né, para fabricar outros bens. Exemplo, máquinas industriais, colheitadeiras, agrícolas, barras de ferro, entre outras. As indústrias que fabricam são chamadas de pesadas ou de bens. Me fez lembrar o conteúdo do sexto ano, né? Quando vocês aprenderam os tipos de indústrias. E essas indústrias de base, ou chamada indústria pesada, vocês aprenderam desde lá no sexto ano, quando foi passado esse conteúdo com vocês. Bens de consumo são aqueles que se destinam ao publicar ao público em geral, as chamadas consumidoras finais, ou seja, produtos fabricados pela indústria que as pessoas comuns adquirem para o seu conforto e bem-estar. As indústrias que as fábricas são chamadas de leves, né? Essas de bens de consumo. É importante contextualizar, galera, historicamente, a aplicação dos conceitos de leve e de pesado. Para classificar as indústrias, né? Essa classificação em leve e pesada é melhor sempre dar uma analisada com relação ao que está se referindo, tá? Atualmente, isso é altamente questionável, pois as empresas, né, por exemplo, embora extremamente delicados e satisfeitos, é um bem de produção, portanto, fabricado pela indústria pesada.
O bem de consumo foram ainda subclassificados em duráveis e não duráveis, né? Aquela velha classificação de indústria de consumo, em bens duráveis e não duráveis, né? Indústria têxtil, indústria de calçado, né? Com relação a indústrias de eletrodoméstico, né? Como geladeira, a fabricação de um carro, por exemplo. Então, essa classificação aí dentro dos bens de consumo ainda tem essa subclassificação de bens duráveis e bens não duráveis, ok? Um dos fenômenos espaciais mais conhecidos decorrente da industrialização é a formação das economias de aglomeração. Isso ocorre por conta de uma premiância, né? Premissa básica que em alguns casos permanece válida até os dias atuais. Por exemplo, as indústrias que atraem indústrias, alguns dos principais fatores que justificam essa atração são, né? Principalmente, tem alguns pontos aí que eu vou falar para vocês. Quais são as vantagens? As vantagens do aproveitamento comum da infraestrutura, como por exemplo, infraestrutura de energia, da água, comunicação, vias de transporte, para escoamento da produção. Um outro ponto, mercado consumidor prominente. Terceiro ponto, vantagens fiscais cedida pelo governo local através da conhecida aí desde o período da conhecida Guerra Fria, né? Ou a chamada Guerra Fiscal. Ausência ou ineficiência da legislação ambiental. O outro ponto, abundância de oferta de mão de obra operária, que tende a se concentrar no entorno das indústrias. O fato de que, na maioria dos casos, o grande mercado consumidor de uma indústria é outra indústria, ou seja, instalação de grandes indústrias tende a atrair outras que lhes ofertam bens e serviços de concessão à produção. Então, né, resumindo aqui o texto, essas indústrias, né, elas são atraídas muitas das vezes para fora do seu país de origem e ela tem essas vantagens citadas que eu acabei de falar para vocês, tá? Para atrair esses tipos de indústrias, principalmente de outros países, o governo oferece essas vantagens, tá? São as chamadas aí de multinacionais, né? Dinâmicas da industrialização. Isso também aconteceu no Brasil. O processo industrial no Brasil é um processo que começou tardiamente, né? Considerado aí um processo recente. E foi em dois momentos muito importantes esse processo de industrialização que começou a ser impulsionado no Brasil. No período teve o primeiro impulso no período do governo de Getúlio Vargas, que, né, teve aí o nome de primeiro impulso à industrialização. Vargas, ele oferecia no seu governo essas vantagens para atrair empresas estrangeiras. E no segundo impulso aconteceu no governo de Juscelino, né, que ele deu continuação aí ao que Vargas deixou, também fazendo esses mesmos oferecimentos, essas mesmas vantagens para essas empresas, atraindo aí cada vez mais. E com isso, com a chegada dessas primeiras empresas no Brasil, principalmente de automóveis, né, de maquinários pesados, houve o quê? Houve a necessidade de vir outras empresas, né, outras indústrias, voltadas aí para o mesmo setor, ok? Então, é justamente isso aí, resumindo o que está no material de vocês. Multinacionais, transnacionais, indústrias dinâmicas e a dispersão espacial da produção, tá? Vamos falar um pouquinho disso. A evolução das técnicas industriais e do modo de produção capitalista ao longo do tempo proporcionou o surgimento de tendências espaciais, né, distinta à formação das economias de aglomeração. Mesmo sem suplantá-las por inteiros, a proliferação dessas empresas multinacionais e transnacionais
foi um dos fatores que contribuiu para essa transformação, ok? Então, também não posso deixar de falar com vocês dos principais locais, né, reconhecidos no berço da industrialização mundial, tornando-se também as maiores economias de aglomeração do planeta. Vou citar só algumas, tá? Dentro da Europa, tem aí, ó, na apostila de vocês, algumas áreas dentro da Europa que é conhecida aí como o berço da industrialização, tá bom? Como na área da Alemanha, né? Influente aí do Remo, cidades industriais, entre outras. Nos Estados Unidos, tem aí chamado do eixo industrial do Nordeste do país, conhecido, né, como as Manufacturing Belts, cinturão das manufaturados, entendendo-se desde Nova York até os Grandes Lagos, considerando a maior economia de aglomeração do planeta. Então, são duas áreas assim, né, que são locais conhecidos mundialmente por essa chamada de aglomeração, economia de aglomeração, tá bom? Vamos falar também um pouquinho com relação aos efeitos, né? Efeitos positivos e efeitos negativos desse processo. Os efeitos positivos, posso citar para vocês: dinamizar a economia local, trazer novidade técnicas e tecnológica, ofertam empregos, né? E garantem o desenvolvimento ao país, contribui para melhorar, né, a inserção local no mundo globalizado. Então, esses são alguns fatores que podemos colocar como efeitos positivos dentro desse processo de industrialização. E dentro dos efeitos negativos, vou citar para vocês causas: concorrência desleal, né? Inibe o desenvolvimento de tecnologia autônoma no mundo periférico, remetem lucro para o exterior e causa aí a chamada dependência, né? É o que a gente sempre vê quando a gente fala de país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, ou agora, né, também chamado de países emergentes, com dependência desses setores aí com relação aos países desenvolvidos, ok? Então, tem aí esses pontos positivos e negativos para serem analisados dentro do material de vocês. Vou falar um pouquinho também da relação com essa de territórios, né? Com relação ao território e o deslocamento da população. São territórios afetados pela industrialização, que torna-se predominantemente urbano, né? O texto, ele fala, na realidade, de quanto mais as instalações e indústrias nos grandes centros urbanos tende cada vez mais a atrair pessoas que normalmente, né, vivem em áreas rurais para os grandes centros urbanos. Com isso, causa o quê? O chamado vazio demográfico nas áreas rurais e um elevado contingente populacional nos grandes centros urbanos. Então, esse processo industrial dentro das grandes cidades, né, dentro do país, enfim, ele tende a ter essas tendências mesmo, a cada vez mais atrair pessoas para os grandes centros urbanos. Por quê? A maior parte das instalações dessas indústrias são nos centros urbanos, tá? Então, com isso, atrai-se muita gente, principalmente das áreas rurais. E aí vem aquele velho processo que todos nós conhecemos, que é o chamado êxodo rural, né? A saída do campo para a cidade, né? Saída do campo para os grandes centros urbanos. Tá bom, galera? Então, vou ficando por aqui. Isso aí, ó, um resumo aí do capítulo 20, do capítulo 20 da apostila de vocês. Fique atento aí às atividades. Entre em contato para pegar correção, tá? A aluna Stephanie, ela tá sempre em contato, pedindo as correções. Então, peço que os demais também façam a mesma coisa, tá bom, gente? Tô aguardando o contato de vocês. Beijo no coração.